Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Eu acolho cada um de vocês na alegria da ressurreição de Jesus Cristo. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Salvador, e do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então, chegamos ao dia que é a plenitude dos dias, o dia em que Deus, em Cristo, renovou o mundo inteiro, refez a nossa história, conduzindo o seu divino Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, da morte para a vida, pela sua gloriosa ressurreição. Então, seria muito conveniente que ouvíssemos aí um pequeno texto pelo qual é anunciada pela primeira vez esta alegria ao mundo, quando o anjo, aparecendo às mulheres no sepulcro, lhes dá a boa nova da ressurreição de Jesus Cristo e lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, o crucificado, ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o depositaram, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele mesmo vos disse. Nós estamos diante daquela obra pela qual Deus confirma o nascimento, a vida, a morte de Jesus. Estamos diante daquele mistério, daquele milagre, pelo qual Deus assina embaixo de todas as coisas que Jesus Cristo ensinou e fez. A ressurreição dele. Sua Páscoa, sua passagem da morte para a vida. Deste mundo para o Pai, dos homens para Deus. Então nós vamos, o quanto nos permitir o tempo, não é? Refletir um pouco meditar sobre este acontecimento que é o fundamento da nossa fé cristã. É o fundamento de nossa fé cristã. Uma vez que crer que Jesus Cristo morreu, todos creem, não é? Espíritas acreditam que Jesus Cristo morreu. Maometanos acreditam que Jesus Cristo morreu. Agnósticos não duvidam que Cristo tenha morrido. Não é? Budistas, não é? Adeptos de todas as correntes filosóficas e religiosas não têm a menor dúvida quanto à morte de Jesus de Nazaré, que nós chamamos de Cristo. Crer que ele morreu, acreditar que ele tenha morrido, isso não é dificuldade para ninguém. Nós cremos que ele ressuscitou. Santo Agostinho resume e define assim a fé cristã. A fé cristã é Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, e não seríamos cristãos se não crêssemos na ressurreição de Jesus. Quando o nosso Senhor, depois, nas diversas aparições, aconteceram várias aparições, houve diversas aparições do Cristo ressuscitado. E as aparições foram um auxílio à fé daqueles homens, uma vez que não é conforme os acontecimentos, a ressurreição, ela não acontece todo dia, não é? Quantos ressuscitados conhecemos? Quantos? Pois é, muito compreensível a dúvida daqueles homens, não obstante tenham sido instruídos e alertados que assim aconteceria, que assim sucederia, tão traumatizados estavam, tão chocados pela forma brutal e violenta com a qual nosso Senhor Jesus Cristo morreu, que não podiam mais nem sequer imaginar qualquer possibilidade dele voltar à vida, seja lá como fosse. Mas o Senhor ressuscitou. E então começa sucessivas aparições, diversas aparições, para confirmar, para levantar aqueles homens do abatimento, da incredulidade, do desespero, da decepção. Estavam decepcionados com ele. Como vão dizer lá os discípulos de Emaús, nós esperávamos que seria ele que
restauraria a glória do reino de Israel, mas já fazem 3 dias que estas coisas aconteceram. Bem verdade que algumas mulheres nos deram lá alguma notícia de que viram anjos dizendo que ele estava vivo, mas a ele mesmo ninguém viu. Bom, enfim. Jesus depois, pessoalmente, vai dizer isso. Era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao 3º dia. Lucas capítulo 14, verso 46. Bem, já tratamos aqui, no início destas meditações, já arranhamos de algum modo, né, tocamos de algum modo neste tema da ressurreição, mas vamos voltar a ele, é importante aprofundar agora, uma vez que estamos no dia mesmo, não é? É a Páscoa, é a festa das festas, não é? O dia de todos os dias. Resplandeceu para nós o sol da justiça, Jesus Cristo nosso Senhor, que dissipou as trevas da morte e do pecado. Em primeiro lugar, vocês se lembram, a Virgem cantou que Deus depôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Cantou a Santíssima Virgem Maria, no Lucas capítulo 1, verso 52. Ora, é próprio de Deus exaltar os que se humilham. Logo, se Cristo se humilhou até a morte e morte de cruz por amor e obediência a Deus, era necessário que fosse exaltado por Deus até a ressurreição gloriosa. Porque quem se humilha, disse ele mesmo, será exaltado. Por isso se diz da sua pessoa no Salmo 132, o Salmo 138, verso 2, profetiza isso a respeito de Jesus, dizendo: tu conheces isto quando me sento, quer dizer, minha humildade e minha paixão, e quando me levanto, a saber, minha glorificação na ressurreição. Outra coisa importante, Jesus ressuscita para a instrução da nossa fé. Já dissemos isso também, porque pela ressurreição foi confirmada a fé na divindade de Cristo, como diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. No Salmo 29, verso 10, o Espírito Santo proclama: que vantagem tirarás do meu sangue, isto é, do derramamento do meu sangue e da minha descida como por certas escalas de maus à corrupção? Como se dissesse: nenhum proveito, porque se não ressuscito no instante e meu corpo se houvesse corrompido, a ninguém pregarei e não ganharei nenhum. Adiantando a nossa meditação, a ressurreição de Jesus Cristo deixa também evidente e como que elucida a nossa esperança, ilumina a nossa esperança, porque ao ver ressuscitar a Cristo, que é a nossa cabeça, esperamos que também nós ressuscitemos. Por isso se diz: se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12. E em Jó: porque eu sei, mediante a certeza da fé, que o meu Redentor, isto é o Cristo, vive, tendo ressuscitado dentre os mortos, e que, portanto, no último dia ressurgirei da terra. Esta é a esperança que está depositada no meu peito. Livro de Jó, capítulo 19, verso 25 e 27. Nossa vida está informada pela ressurreição de Cristo, segundo aquilo que diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 4. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. A ressurreição de Cristo é a nossa entrada numa vida nova, porque estamos incorporados a Cristo pelo batismo, incorporados a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ora, então,
Se Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, passamos por meio da sua ressurreição a uma vida nova. E ainda continua o apóstolo: sabendo que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais, assim também vós considerai-vos como estando mortos para o pecado, mas vivos para Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 4, verso 9 e 11. A ressurreição de Jesus inaugura um outro mundo, que é o mundo da graça, pelo qual tivemos acesso ao batismo. Então, agora, meu querido irmão, minha amada irmã, é preciso que aquilo que celebramos nos ritos, nas cerimônias, que aquilo que ouvimos quanto à audição da palavra de Deus e deste bendito, deste bem-aventurado anúncio, ele vive, ele ressuscitou, é preciso que esta verdade passe, não é? Dos símbolos, dos ritos, dos anúncios, das orações, para a vida. É preciso constantemente nos obrigarmos a nossa lembrança quanto ao fato de que com Cristo já morremos para o mundo do pecado, que é este que nos cerca, que é o mundo do entorno, e passamos com Jesus para um mundo novo, para uma vida nova. E a marca da vida nova é esta aqui. Quem vive a ressurreição, quem vive ressuscitado com Cristo, vive para Deus. Cristo ressuscitado não vive mais para este mundo, mas para Deus. E esta é a marca daquele que ressuscitou com Cristo pela graça, cujo início para nós foi o santo batismo. Quem ressuscitou vive para Deus. E esta correção de rota, não é? Este novo olhar que devemos ter a respeito da vida que estamos vivendo. Para não acontecer conosco uma espécie de estado de impiedade, onde dizemos uma coisa, professamos uma coisa, cremos de um jeito e vivemos do outro. É preciso que a luz do ressuscitado chegue a estas situações onde não vivemos para Deus, estas situações de sombra, não é? Estas regiões que ainda jazem na sombra da morte. Ali não vivemos para Deus, ali não é propriamente a Deus que buscamos, mas algum interesse, algum egoísmo, alguma satisfação própria, sem considerar o agrado de Deus e o querer de Deus. Quem ressuscitou com Cristo, e nós sacramentalmente já ressuscitamos com Cristo, porque passamos pelas águas do batismo, nossa ressurreição sacramental já aconteceu. É preciso agora desenvolvê-la. É preciso permitir que aquela graça recebida no santo batismo não fique estéril, mas produza o seu fruto e o seu efeito. E o efeito da graça, se não colocarmos obstáculo, se não colocarmos o obstáculo da vontade, não é? Se esclarecidos pela palavra de Deus e pelo ensinamento da Mãe Igreja, compreendermos o significado da ressurreição, não somente do que ela foi para Jesus Cristo, mas do que ela é para nós agora, que estamos incorporados a Ele, portanto que somos um só corpo com Ele, se estamos convencidos disso, então nossa vida deve ser outra. É importante, absolutamente não quero menosprezar, nem malbaratar nenhuma destas celebrações, nem nossos esforços e atos de piedade quanto à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da igreja dela é santa e atinge seu cume, seu auge, seu esplendor neste dia e nos dias subsequentes, não é? Quando celebraremos a presença vitoriosa de Cristo, não é? Na igreja, na própria igreja e no mundo. Mas cada um de nós deve agora assumir, não é? Aquilo que prometeu. Lembram? Todos nós recebemos o batismo depois de ter professado solenemente os votos batismais, não é? Que estão, do ponto de vista da nossa relação com Jesus Cristo, os votos do batismo,
as promessas do batismo estão para nós, do ponto de vista da nossa relação com Jesus Cristo e da relação de Jesus Cristo conosco, como os votos do matrimônio, para o noivo e a noiva, para o esposo e para a esposa. Para o esposo e para a esposa. O que são os votos no contexto do matrimônio? Aquilo a que ficam obrigados os noivos quando professam os votos matrimoniais no matrimônio, isso é para nós no batismo. Vale tanto quanto para nós que professamos votos solenes no santo batismo e professamos que renunciaríamos ao mundo, ao pecado e ao demônio e viveríamos para Deus segundo a regra do Evangelho, segundo a regra e a medida da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não podemos esquecer isso para evitar de nos contentarmos erroneamente de que a Páscoa foi celebrada, de que é só esperar agora a mudança de calendário mais adiante para outro tempo litúrgico, não é? E para outras novidades. Não. Absolutamente todo o nosso esforço de quaresma e toda a nossa penitência quaresmal e agora também estas meditações que fizemos, toda a piedade que exercemos durante esses dias da Semana Santa, meditando, rezando, nos abstendo de certos alimentos, jejuando, nos recolhendo no silêncio, tudo isto é em vista desta nova vida. Ressuscitou com Cristo e pôs para frutificar a graça do seu próprio batismo aquele que ao fim e ao cabo se dispõe a viver para Deus. Aquele que tem como prioridade os interesses divinos, ainda que custem os interesses próprios, ainda com sacrifício e com prejuízo dos interesses próprios. Nisto estamos implicados. É isto que a ressurreição de Jesus Cristo significa para nós e realiza para nós. Porque o que aconteceu com Jesus Cristo morrendo e ressuscitando dos mortos, e é isto que celebramos agora, não é? É isto que estamos celebrando agora. Cristo que passa da morte para a vida. Aquilo que aconteceu com Cristo morrendo e ressuscitando aconteceu conosco no santo batismo. No batismo, como diz o apóstolo, fomos sepultados na morte de Cristo e ressuscitamos em ordem a uma vida nova, cujo interesse é o de Deus, prioritariamente, principalmente. Algo como aquilo que o grande apóstolo do Ocidente, São Bento de Núrcia, propõe na regra para os monges beneditinos: nada antepor ao amor de Jesus Cristo. É a marca e a distinção de todo o que ressuscitou com Cristo, portanto que vive, não é? A regra do seu batismo e a graça do próprio batismo. Nada antepor, nada nem ninguém ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo e, por extensão, ao amor de Deus, seu Pai, nosso Pai. Cristo ressuscitou para complemento de nossa salvação, porque assim como sofreu males e se humilhou morrendo para nos libertar dos males, do mesmo modo foi glorificado ressuscitando para conduzir-nos aos bens segundo o que está escrito. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. A paixão de Jesus perfez nossa salvação quanto à remoção dos males. A morte de Jesus removeu os males, mas a ressurreição instaurou os bens da vida eterna. O que havíamos perdido em Adão agora está recuperado e multiplicado pela ressurreição de Cristo. E nos está dado como graça. O que foi perdido em Adão agora está devolvido em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vivamos esta alegria.
esta constante alegria da presença de Cristo. Não é? Lembre-se que a primeira coisa a fazer quanto a esse caminho de vida nova com Jesus, este encontro com o Cristo ressuscitado, porque Ele está vivo, não seguimos uma filosofia, nem um sistema de pensamento, seguimos Jesus Cristo, uma pessoa divina, que se fez homem, que morreu pelos homens, que ressuscitou para a justificação dos homens. É a regra da nossa fé cristã, é a regra da nossa fé católica. Nisso cremos. Mas é preciso que cada um agora se disponha para que Jesus, não é, possa pessoalmente, não é, auxiliá-lo e conduzi-lo a esta vida nova. É obra da graça, não é? Que aperfeiçoa a natureza, que não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa, a leva à sua plenitude. Uma vez que agora Cristo ressuscitado dos mortos é a imagem do novo homem, ele é o novo Adão. Nele está estabelecido o que podemos ser, o que devemos ser, não é? Se da nossa parte nos dispusermos a colaborar com Deus, a corresponder à sua bendita graça. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, espero que tenha sido de auxílio para o senhor ou para a senhora, para você, meu irmão, minha irmã. Eu quero aproveitar aqui, antes de terminar esta meditação, expressar os meus votos de santa e abençoada Páscoa. Está aí dado o que pode efetivamente fazer nossa Páscoa santa e abençoada. Claro que é algo que vai para além das saudações, dos cumprimentos, né, das comemorações. É algo que diz respeito ao dia a dia, àquilo que vamos escolhendo, às opções que vamos fazendo, aos modos que vamos determinando para a nossa vida, para a nossa peregrinação. É assim que vamos mostrando que efetivamente Cristo ressuscitou. Agora a primeira expressão da ressurreição, o primeiro lugar, o lugar privilegiado da manifestação do Cristo ressuscitado é a vida nova dos seus fiéis, dos seus discípulos. É em nós, em primeiro lugar, que Jesus Cristo deve se manifestar vivo diante dos homens, uma vez que, para não nos esqueçamos, né, muitos vão ver de Jesus Cristo e saber de Jesus Cristo tão somente o que verem em nós e o que souberem de Jesus Cristo através de nós. Nós seremos como que uma página das Escrituras aberta. Meus caros, boa parte dos que nos cercam não vão entrar numa igreja para assistir uma missa, ouvir um sermão, uma homilia. Não vão. Entendeu? Não vão se tornar fãs de padres, pregadores, ou seja lá o que for. Não vão. Compreendem? Quanto à chance que esta gente vai ter, quanto à chance de se aproximarem de Deus, a chance é aquela que vão ter através de nós, não é? Como que se dando conta de que de fato, não é? Cristo vive em nós. Porque temos os gostos de Cristo, os sentimentos de Cristo, não é? Porque temos a caridade de Cristo, a bondade de Cristo, a castidade de Cristo. É isto que deve interpelar os homens deste nosso tempo miserável, neste mundo engolfado de pecados e de males. Lembremos bem que esta era, inclusive, a proposta de São Francisco de Assis para o primeiro grupo de discípulos, né? Para o primeiro grupo de franciscanos. São Francisco dizia: nós devemos evangelizar sempre, de vez em quando com palavras. Nós devemos evangelizar sempre, de vez em quando com palavras. Afinal de contas, contra uma ideia, ainda que certa, ainda que reta, que correta, se pode opor outra ideia. Contra um pensamento se pode opor outro pensamento.
Contra uma doutrina se pode opor outra doutrina, enfim. Mas quanto ao que vai numa vida, quanto ao fato consumado numa vida, contra fatos não há argumentos. Por isso devemos evangelizar sempre, de vez em quando, com palavras. O que importa agora daquilo que temos que dizer aos homens que se perderam, aos homens que estão perdidos, homens e mulheres que se perderam no nosso conturbado tempo? A pior idade da humanidade, a nossa, a pior idade da humanidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, quanto ao que temos para oferecer ao mundo, quanto à novidade que temos para dar aos homens dos nossos dias, não há outra coisa a não ser aquilo que de Jesus Cristo remanesce e permanece em nós. Das virtudes de Cristo, da santidade de Cristo, dos sentimentos de Cristo. Eis o que importa. Não é? Quem não está inflamado não incendeia. Por que os homens não creem mais? Perderam a fé? Porque os que creem, creem mal. Os que creem, creem mal. Creem do mal, vivem mal. Manifestam mal a sua fé. Ou pior ainda, tem uma regra para crer, uma norma para crer e outra para viver. Mas quem tem uma regra para crer e outra para viver é o ímpio. É próprio da impiedade, esse tipo de coisa. Saber que Deus existe, não é? Ter lá os arrazoados teológicos a respeito de Deus, uma série de arrazoados não conexos a respeito de Deus, e depois viver na prática, no dia a dia, como se Deus nem existisse. O apóstolo nos lembra que a criação inteira geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação inteira geme por aquilo que de Cristo está em nós, ou deveria estar em nós. Porque é para Ele que tudo foi criado e é para Ele que tudo existe. Não se esqueça disso. Que coisa maravilhosa se pudermos estabelecer como meta de vida, como ideal da nossa vida agora, sobretudo inaugurado o tempo de Páscoa, aquilo a que chegou o apóstolo São Paulo quando disse: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Muito bem, meu caro irmão, minha amada irmã. Que a alegria da ressurreição de Jesus Cristo resplandeça na sua vida, na sua casa, com os de sua família, com seus amigos. Que esta primeira luz da ressurreição passe, não é, da sua alma para os que estão à sua volta. Que saibam que Cristo está vivo porque o vem vivo em você. Porque sabem que em você Ele vive. Enfim, é esse o nosso principal compromisso e o nosso melhor apostolado. Nosso melhor apostolado. Mais do que falar de Jesus Cristo, mais do que explicar as coisas de Cristo, testemunhá-lo por uma vida conforme a sua. Por uma vida que tenha a forma da vida de Cristo. Uma vida informada pela de Jesus Cristo, não é? Coisa que a graça de Deus pode realizar se não colocarmos obstáculos, óbices a ela. Não há relatos de aparições do Cristo ressuscitado para a Virgem Maria. Para as mulheres, para Pedro, para os discípulos de Emaús, para os discípulos reunidos, não é? Em Jerusalém, Jesus apareceu. Não há relatos de aparições de Jesus para a Virgem Maria. Ela não precisava. Ela acreditava. As aparições foram um auxílio à incredulidade, não
levantamento da fé daqueles homens e mulheres, mas a Virgem acreditou, não perdeu a fé. Aliás, nas horas depois da morte de Jesus, a Igreja Católica ficou reduzida à Virgem Maria. Só ela não perdeu a fé, só ela não duvidou. Meu irmão, minha irmã, houve um momento em que toda a Igreja ficou reduzida à Santíssima Virgem Maria. Só ela acreditou, só ela continuou acreditando. São Luís Maria Grignon de Montfort diz no Tratado da Verdadeira Devoção, que esta é a herança da Virgem Maria para os seus filhos devotos, uma parcela da sua fé. Desta fé que não se abalou, mesmo diante do escândalo da cruz. É o que pedimos a ela agora, que rogue por nós, a Deus nosso Senhor, que nos dê deste tesouro de sua fé que não se perdeu, uma parcela, uma porção, para que possamos seguir seu divino Filho, a luz de Jesus Cristo, que resplandece este dia, mais do que o sol, não é? Que possamos seguir esta luz mesmo quando tudo à nossa volta for trevas. Mesmo quando a cada passo, não é? Ouvirmos como que um aviso dizendo retorno obrigatório, retorno obrigatório, retorno obrigatório. Que possamos continuar avançando, porque ela vai conosco também, não é? Lembrem-se que ela, depois da cabeça que é Cristo, é o membro principal do corpo de Cristo, que é a Igreja Católica, não é? Que é a Igreja Católica. Supliquemos a esta boa mãe que nos faça perseverar naquela mesma fé que a fez firme para enfrentar até mesmo a morte de seu divino Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos. Ó Deus, que pelo triunfo do vosso Filho unigênito sobre a morte, nos abristes hoje de novo o caminho da eternidade, fazei que realizemos com a vossa ajuda os desejos que a vossa graça nos inspira. Pelo mesmo Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém. Dominus vobiscum. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descent super vobis et magnat semper. Amém. Santa, abençoada e feliz Páscoa.